Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Olha o tamanho da toalhinha que eu tenho aqui. Jesus Cristo. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Nós vamos ler até o 45. Atos, capítulo 2, versículo 42. Vamos ler até o 45. Amém? Abre a sua Bíblia aí. Se não, acompanha aqui. Aleluia. Aleluia. Você que... Amém. Eu queria só fazer um pedido, você que é pai, as crianças de 2 a 12 anos, elas têm um culto para elas, e nesse momento as irmãs vão estar conduzindo elas agora no culto de kids, tá bom? No culto de crianças, as crianças de 2 a 12 anos. Pode seguir a Angelita aqui, ela vai levantar a mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, amém? Deixa eu compartilhar com você então. Você que passou pelo encontro recentemente, levanta a sua mão. Você que passou pelo encontro esse final de semana, lembra, eu peguei a primeira palavra para você e disse que eu sou um pregador ciumento. Então, fique olhando para mim, amém? Aleluia. Deixa eu compartilhar com você, a Bíblia diz o seguinte, lá em Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão do pão, ao partir do pão e às orações. Pode seguir. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas próprias propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Aleluia. Pode voltar ali para o 44. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Fala assim comigo, tinham tudo em comum. Vai para o 45 agora. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Amém? Sabe, a Bíblia nos mostra aqui em Atos 2, 42, que a igreja, assim que ela começa a viver em uma unidade que eles ainda nunca tinham aprendido a viver com tantas pessoas. Você sabe, é claro que os apóstolos, eles viveram essa unidade com Cristo, mas sabe, o que aconteceu na igreja foi uma explosão. Antes de isso acontecer em Atos 42, a Bíblia nos mostra que todos eles foram cheios do Espírito Santo. E a partir daquele momento, depois que eles foram cheios, eles começaram a viver unidade. E tudo que eles faziam, e tudo que eles tinham era algo em comum, amém? Você sabe, nós passamos esse final de semana, muitos aqui que serviram, e muitos aqui que passaram como encontristas, e muitos de nós fomos cheios do Espírito Santo. Você que talvez não conhecia o Espírito Santo, você conheceu nesse final de semana, e ele transformou a sua história. Tem uma alegria dentro de você que não havia antes. Mas sabe, isso também é para nós, que um dia fomos cheios do Espírito Santo e batizados por Ele. Você sabe, quem pode gerar essa unidade na igreja? É claro que nós sempre falamos, porque o falar, ele traz a existência. Mas quem pode gerar essa unidade, quem pode gerar essa maneira de viver, como está aqui em Atos 2,45, é o Espírito Santo. E sabe, o Espírito Santo, ele está com você todos os dias da sua vida. Ele nunca mais vai te abandonar. Ele nunca mais vai te deixar. Então o que acontece? Sabe, o Espírito Santo está todo dia consolando você quando você necessita. Todo dia, quando você necessita, ele também está ali para liberar uma palavra para você. E às vezes não é aí dentro de você que ele fala, mas ele usa alguém para falar com você. Ela contou o testemunho dela. Deus falou com ela através de uma pessoa. Por que eu estou te falando isso? Sabe, irmãos, tudo que nós fizemos aqui no ano passado foi muito bênção. Nós, na verdade, tínhamos o planejamento de fazer em uns 5 anos, né? Tudo isso que nós queríamos fazer. Mas sabe, a unidade da igreja fez com que nós conseguimos acelerar esse processo. Por quê? Porque nós somos um. Fala assim, nós somos um povo só. Repete mais forte, com um só coração. E com um mesmo propósito. Sabe, nós somos assim. Sabe, assim quando o pastor vem aqui, o obreiro Jonas vem aqui, e nós lançamos algum propósito, nós sabemos que nós vamos alcançar, porque essa igreja é uma igreja que vive em unidade, amém? Nós somos dessa forma. Sabe, agora nos primeiros meses, nós estávamos bem assustados,
com a questão financeira. Mas sabe, nós sempre falamos que o Senhor ia nos sustentar. E glória a Deus, Ele nos sustentou. Mas sabe, isso que nós passamos não é a nossa realidade. Porque cada um vai se tornar um dizimista, amém? Por que vai se tornar um dizimista? Porque essa é a nossa maneira de ser. Nós falamos isso e isso vai acontecer, amém? Sabe, isso vai acontecer. Eu lembro que anos atrás, muitas vezes, a gente passava também por algumas dificuldades nos outros prédios. E eu lembro de uma questão que aconteceu no primeiro prédio depois que a gente saiu da caverna. Eu lembro disso até hoje. Eu lembro que tinha uma pessoa no nosso meio que ela dava um dízimo muito alto. O dízimo dela basicamente pagava o nosso aluguel. E sabe, um dia, aquela pessoa ouviu o pastor pregando algo que está na Bíblia, mas que ela de alguma forma não concordava. E eu lembro que aquele homem, ele chegou ali no pastor e falou assim: ou o senhor retira o que o senhor disse, ou senão eu vou embora da igreja. Ele não estava ali para tentar fazer o pastor mudar de ideia, ele estava tentando comprar. Mas sabe, o pastor sempre fala isso: homens de Deus que já foram comprados não se vendem. E eu lembro que o pastor falou: olha, não vou retirar porque isso é algo que está na Bíblia. Aquele homem nunca mais voltou, mas o Senhor continuou nos sustentando. Por que eu estou te falando isso? Sabe, irmãos, porque a sua história na verdade não é essa. Você é alguém que recebeu muito investimento aqui no nosso meio, sim ou não? A sua vida foi transformada, a minha vida, a vida de todos vocês foram transformadas. Algo aconteceu com você que te transformou de dentro para fora. Sabe, você não é mais a mesma pessoa. E de que forma nós expressamos isso? Através da unidade, através da gratidão. E de que forma nós podemos agradecer? Falando, é verdade, falando, mas também expressando. Sabe, se você ainda não é dizimista e você tem algum tipo de dúvida, procure o seu líder de célula, fale com ele. Se você ainda tem um pouco de receio em relação a isso, nós estamos aqui dispostos a te ensinar a respeito disso. Nós estamos aqui todo domingo, todo sábado, ensinando e falando sobre isso. Na célula também, nós estamos aqui te ensinando. E sabe, irmãos, não é para nós. É muito mais do que isso. Nós queremos ver a sua casa ser abençoada. Nós queremos ver você desfrutando daquilo que você está plantando. Sabe, nós tínhamos aqui irmãos que eles eram empresários. Só que não eram os empresários cheios de dinheiro. Eram os empresários falidos. Falidos. Se tem algum aí, só levanta a mão. Se tinha algum empresário que chegou aqui que estava falido, levanta a mão. Tem aqui esses irmãos. Por que eu estou te falando isso? O Ney ali também levantou a mão. Sabe, são irmãos que estavam falidos, mas o que aconteceu? A Bíblia e o conviver, a vida da igreja, foi transformando a vida deles. Hoje eles ofertam. Por quê? Porque eles têm gratidão por tudo que tem acontecido na vida deles. São investidores na obra de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque nós somos uma igreja assim. Por que eu estou te falando isso sobre os dízimos e as ofertas? Que nós vamos ser um. Porque essa é a nossa realidade. Aí talvez você diga: mas como assim? Eu ainda não estou vendo isso. Pois é, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. E a convicção de fatos que ainda não aconteceram. Mas nós vamos nos tornar assim. Vai ter dias que o pastor Juan vai subir aqui e vai falar: olha, inclusive tem aqui um ar-condicionado já ali, né, pastor? Já tem um ar-condicionado ali. Se você quiser ofertar a instalação dele, fique à vontade. Pode procurar nosso tesoureiro, Nicolas Pinzon. Pode procurar ele e falar com ele. Se você quer ofertar a instalação desse ar-condicionado de 60 mil BTUs. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Sabe, para que você seja abençoado. Essa é a verdade. Todo aquele que dá para Deus, todo aquele que oferta, ele nunca vai perder. Ele nunca vai perder. Deus não sai perdendo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Pelo contrário, Deus vai te abençoar cada vez mais, porque você tem plantado coisas, amém? Eu queria te pedir para ficar de pé aí no seu lugar. Aleluia. Se você já separou o seu dízimo e a sua oferta, se você ainda não separou, tem os irmãos aqui na frente, tem a maquininha aqui também, tem o nosso Pix, e também você que está online, se você tem alguma oferta para mandar, tem aqui o nosso Pix, para que você possa ofertar, amém? Eu queria te pedir, irmãos, com muita alegria, se você está aí com a sua oferta, o seu dízimo, você saia do seu lugar, amém? Aleluia! Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, em glória.
Aleluia. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, eu quero abençoar, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos. Declarar, Deus, que eles são, Deus, aqueles Deus que plantam, são aqueles Deus que investem, e são aqueles Deus que são, Deus, cada vez mais, Deus, abençoados. Senhor, eles desfrutam cada vez mais do seu favor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que não há, Deus, nenhum necessitado no nosso meio, e de que muito mais do que isso, Senhor, eles desfrutam, Deus, de favor e graça abundante, Deus, na sua área, Deus, financeira, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, aleluia. Pode sentar no seu lugar. Queria chamar aqui o nosso pastor. Aleluia.